O nascimento do filho do dragão, nascido sob o presságio de guerras e cruzes queimadas, em uma terra onde o céu parecia sempre coberto por nuvens espessas, o menino Vlad veio ao mundo não como um príncipe, mas como uma profecia. Terra onde a morte tem nome Transilvânia. No coração da Europa Oriental, cercada por florestas tão densas que a luz do sol parece hesitar em atravessá-las, fica a terra onde a lenda de Drácula germinou. Mas antes do mito, havia um menino. Vlad nasceu em 1431, na cidade murada de Sighisoara, num período em que a morte não era exceção, era rotina. A peste assolava os vilarejos. A fé era torturada pela heresia. O Império Otomano avançava, com sede de sangue e território. A vida era frágil, a violência banal. Na Romênia medieval, as linhas entre o espiritual e o físico eram tênues. As pessoas realmente acreditavam em demônios, bruxas e mortos que retornavam da sepultura. E foi nesse cenário que Vlad III nasceu, herdeiro de um nome pesado como uma maldição. A Ordem do Dragão, Pactos e Sombras. Seu pai, Vlad II Dracul, era um homem poderoso, envolto em segredos. Integrante da Ordem do Dragão, uma sociedade cristã fundada pelo Sacro Império Romano Germânico. Ele jurou combater o avanço islâmico na Europa. Mas essa ordem não era feita de paladinos nobres e virtuosos. Era composta por senhores de guerra, reis ambiciosos e homens dispostos a tudo, tudo mesmo. O símbolo da ordem era um dragão enrolado em sua própria cauda, uma criatura pagã escondida sob o véu da cruz. Em troca de poder e alianças, os membros faziam juramentos sombrios, e suas ações quase sempre envolviam sangue, tortura e controle absoluto sobre o povo. Vlad II adotou o título Dracul, o dragão. Seu filho, então, se tornou Drácula, filho do dragão. Mas como o povo via os nobres como criaturas distantes, cruéis e inatingíveis, logo o nome ganhou outra tradução: filho do diabo. A infância entre correntes. Infância de Vlad III foi interrompida bruscamente. Em 1442, com apenas 11 anos, ele e seu irmão mais novo, Radu, foram entregues como reféns ao sultão otomano Murad II, em troca de lealdade de seu pai. Mas não era uma prisão comum, era um cativeiro psicológico. Os meninos foram trancafiados em fortalezas turcas, submetidos a humilhações, castigos físicos e uma vigilância constante. Vlad observava execuções, torturas públicas e sentia, dia após dia, o gosto amargo da impotência. Foi lá que sua mente começou a se deformar. Enquanto Radu se aproximava da cultura turca e até mesmo do próprio sultão, Vlad alimentava rancor, um ódio silencioso, frio, impiedoso. Aprendeu a língua do inimigo, observou seus costumes, estudou seus pontos fracos, e dentro de si, jurou vingança não só contra os turcos, mas contra todos que ousassem tirar-lhe o controle. Seus carcereiros o ensinaram o valor do medo. Vlad aprenderia mais tarde que o pavor era uma arma mais poderosa que qualquer espada. O príncipe retorna quando foi finalmente libertado. Vlad não era mais um menino. Era um jovem endurecido, treinado na dor, forjado no ódio. Voltou. A Valáquia com o olhar vazio e a alma tingida de trevas, mas não encontrou paz. Seu pai havia sido assassinado, seu irmão mais velho, enterrado vivo pelos nobres valáquios. O trono estava manchado de traições e disputas internas. E então, Vlad soube, não haveria misericórdia, não haveria perdão. Para reinar numa terra de traidores, Vlad não se fez amado, se fez temido, e para manter a paz, mergulhou o país em terror. O trono de ossos e sangue à Valáquia não era um reino. Era um campo de guerra constante entre forças maiores que ela. De um lado, o Império Otomano, com seus exércitos infinitos. Do outro, o Reino da Hungria, sempre sedento por influência. No meio, um povo miserável, nobreza corrupta e um trono que mudava de mãos como se fosse amaldiçoado. Foi nesse cenário que Vlad assumiu o poder. Não por herança, não por aclamação, mas por conquista e pelo aço. Ele se tornou voivoda, príncipe da Valáquia em 1456,
Mas Vlad sabia o que acontecia com príncipes fracos. Ele vira seu pai ser morto por conspiradores, seu irmão enterrado vivo. A confiança era um luxo que ele jamais permitiria. E então, logo no início de seu governo, começaram os empalamentos. O empalador diferente de qualquer outro método de execução, o empalamento era mais que punição. Era arte macabra. Vlad ordenava que estacas de madeira fossem afiadas até se tornarem lanças finas. O condenado era perfurado do reto à boca, lentamente, para que seus órgãos fossem empurrados sem serem rompidos, mantendo-o vivo por horas, às vezes dias. A estaca era então fincada no chão, erguendo o corpo como uma bandeira da morte. Mas não era suficiente empalar. Era preciso mostrar. As estradas eram ladeadas por florestas de estacas, milhares de corpos apodrecendo, olhos abertos, bocas congeladas em agonia. Os viajantes diziam que o cheiro da morte podia ser sentido a léguas de distância. Pássaros necrófagos voavam em círculos sobre as cidades, como se seguissem ordens invisíveis. Vlad empalava traidores, criminosos, soldados inimigos, camponeses que mentiam, e até mesmo nobres valáquios que ousaram se opor à sua autoridade. Não havia distinção. Todos sangravam do mesmo jeito. A noite da purificação, um dos episódios mais aterrorizantes de seu reinado, foi um banquete que ofereceu aos boiardos, os nobres da Valáquia. Sabendo que muitos haviam conspirado contra seu pai, Vlad os convidou para uma celebração grandiosa, música, comida, vinho e olhares desconfiados. No auge da festa, ele se levantou, ergueu a taça e perguntou friamente: quantos reis já serviram a este salão? Quantos homens aqui ajudaram a enterrá-los? O silêncio foi sepulcral. No instante seguinte, as portas se fecharam. Soldados armados invadiram. Os convidados foram arrastados, chutados, açoitados e então empalados um por um, ainda com vinho nos lábios. A mensagem era clara. Vlad não reinaria com alianças. Reinaria com medo. Contra o império das sombras, mas nem tudo era tirania. Para muitos, Vlad era também um patriota. Ele se opunha com firmeza ao avanço otomano. Quando o sultão Mehmed II, o mesmo que havia conquistado Constantinopla, exigiu que Vlad se ajoelhasse e pagasse tributos, ele respondeu com aço. Vlad matou os embaixadores enviados. Dizem que pregou seus turbantes à cabeça para que jamais os tirassem em terra cristã. Logo, os exércitos otomanos marcharam contra ele, mas ao invés de enfrentá-los de forma convencional, Vlad fez da Valáquia um pesadelo vivo. Envenenou poços, destruiu plantações, espalhou doenças entre os soldados inimigos. E por onde os turcos passavam, viam corpos empalados apontando para o céu. Um relato turco afirma que, ao chegarem à cidade de Târgoviște, encontraram mais de 20.000 cadáveres empalados. Um espetáculo de horror que fez até mesmo o sultão recuar. Vlad não queria só vencer. Queria que seus inimigos lembrassem seu nome, mesmo no inferno. A morte o levou. Mas ele nunca descansou. Nem no túmulo, nem na memória. Porque alguns homens não se tornam pó, tornam-se lenda. O início do fim após anos de sangue e terror, o império da morte de Vlad começou a ruir. Por mais que fosse temido, Vlad era também odiado. Por seus inimigos, por seus aliados e até por seu próprio povo. A Valáquia era uma terra de alianças instáveis. Os nobres que sobreviveram ao seu governo conspiravam em segredo. O reino da Hungria, antes aliado, começou a vê-lo como ameaça, e o Império Otomano ainda desejava sua cabeça. Em 1462, Vlad enfrentou sua maior crise. Mehmed II, o sultão conquistador, invadiu a Valáquia com um exército colossal. Vlad recorreu à sua velha tática, o terror psicológico. Mas desta vez não foi suficiente. O inimigo entrou, a Valáquia caiu, e Vlad fugiu, traído e abandonado por muitos. Tentou buscar refúgio com o rei húngaro Matias Corvino, que, temendo a instabilidade que Vlad causava, mandou prendê-lo. E assim o príncipe das estacas foi trancado em uma masmorra por mais de 12 anos, anos de sombras, silêncio e ferrugem.
Mas, mesmo aprisionado, o mundo não o esqueceu. Cativeiro, loucura e ressurreição, os relatos da prisão de Vlad são envoltos em brumas. Alguns dizem que ele enlouqueceu. Outros dizem que se converteu ao catolicismo. Há quem jure que continuava empalando ratos, pássaros e insetos dentro da cela, usando talos secos e espinhos. Mesmo sem reino, sua alma permanecia mergulhada na escuridão. E então, de forma inesperada, ele foi libertado. Houve uma troca de interesses, alianças remodeladas. Vlad casou-se com uma nobre húngara, possivelmente da própria família real, e recebeu apoio para reconquistar o trono. Em 1476, ele voltou à Valáquia pela última vez, mas seu reinado durou apenas 2 meses. Ele foi morto em batalha contra os otomanos. Alguns dizem que morreu empalado por engano por seus próprios homens. Outros afirmam que foi emboscado e decapitado. Seu corpo desapareceu. Sua cabeça foi enviada ao sultão em Constantinopla, mergulhada em mel como troféu. O homem se foi. Mas o que veio depois não era mais humano. O nascimento do vampiro por séculos, Vlad foi lembrado como um tirano, um patriota, um monstro. Mas foi só em 1897, mais de 400 anos após sua morte, que seu nome se fundiu ao sobrenatural. O irlandês Bram Stoker publicou o romance Drácula. Um conde imortal que se alimentava do sangue dos vivos vivia num castelo isolado na Transilvânia e carregava um charme perverso. Stoker nunca visitou a Romênia, mas em suas pesquisas sobre histórias antigas encontrou o nome de Vlad Draculae, e o resto ele transformou em literatura sombria. Mas o que é estranho e inquietante é que muitos elementos do livro parecem coincidir com os temores do povo romeno. A crença em vampiros, chamados strigoi, era real. O medo dos mortos que voltam com sede de sangue era passado de geração em geração. Tumbas eram exumadas, corações perfurados, corpos queimados. Como se algo nos ossos de Vlad ainda inquietasse a terra. O castelo de Bran, erroneamente associado a Vlad, virou atração turística, mas os moradores locais evitam certas colinas à noite. Dizem que ele ainda anda entre os pinheiros. Nas noites em que o vento sopra do leste com cheiro de ferro e podridão, e o túmulo vazio. O que aconteceu com o corpo de Vlad? Seu suposto túmulo no mosteiro de Snagov foi aberto no século XX. Estava vazio. Outros afirmam que ele foi enterrado em segredo, para impedir que seu corpo fosse profanado. Mas há os que juram que ele nunca morreu, porque quando o medo é profundo o bastante, quando o sangue derramado se mistura com o tempo, o homem vira lenda. A lenda vira maldição. E o nome Drácula ecoa, mesmo quando o mundo esquece todos os outros. Alguns mortos não descansam, porque o mundo ainda os deseja vivos. De tirano a imortal, a mutação do medo com o passar dos séculos, o nome Vlad Tepes foi se apagando dos registros da história oficial. Era mencionado com desconforto, como uma sombra envergonhada da nobreza romena. Mas nas vilas, nas florestas isoladas da Transilvânia, nas montanhas da Valáquia, o nome Draculae jamais desapareceu. Ele era sussurrado em noites de lua cheia. Rezava-se por proteção. O medo não havia morrido, e o medo, como todo bom demônio, se adapta. No fim do século XIX, o mundo entrou na era das ciências, das ferrovias e da razão. Mas, por trás das cortinas vermelhas da modernidade, o terror ancestral ainda pulsava. E foi nesse terreno fértil que Bram Stoker deu novo corpo ao velho fantasma. O Vlad histórico, cruel e feroz, foi diluído num novo arquétipo, o nobre decadente, sensual, imortal, amaldiçoado. Um predador que seduz antes de matar, que sorri antes de sangrar, que atravessa o tempo sem envelhecer, alimentando-se não apenas de sangue, mas de almas. E o mais macabro, o Conde Drácula, personagem literário, não é o oposto do Vlad real, é seu reflexo deformado. Ambos vivem em castelos isolados, ambos reinam através do medo, ambos usam a noite como aliada, e ambos não têm túmulo certo. O sangue. Na cultura pop após o romance de Stoker, a figura do vampiro
invadiu o século XX com velocidade voraz. Drácula foi interpretado no cinema por figuras que se tornaram lendas por si só. Bela Lugosi, com seu sotaque húngaro hipnótico e olhos vidrados. Christopher Lee, cujos olhos vermelhos atravessaram gerações. E mais recentemente representações modernas, estilizadas, sensuais, quase glamourosas. Mas algo permaneceu constante: o fascínio pelo mal elegante. Drácula é o monstro que pede permissão para entrar. Ele não rasga, ele seduz, não devora, ele toma aos poucos. E assim, o tirano que empalava corpos foi esquecido, substituído por um conde eternamente jovem, envolto em capa com um castelo nas montanhas e olhos que jamais dormem. Mas a verdade não se enterra com facilidade. A Transilvânia real, terra de mortos inquietos. Hoje, turistas visitam a Romênia em busca do Castelo de Drácula, mesmo que Vlad nunca tenha vivido lá. Compram sangue falso, crucifixos, estatuetas, riem, brincam, fazem selfies com caixões. Mas longe dos pontos turísticos, ainda existem aldeias onde se cravam estacas em cadáveres, onde velhos enterram parentes com a boca costurada e uma moeda entre os dentes, para que não voltem do túmulo famintos, onde relatos de Strigoi, mortos inquietos, ainda são levados a sério, onde os cães uivam para a mesma floresta de onde, séculos atrás, Vlad emergiu para empalar o mundo. O que é mais assustador? O homem real que empalou 80.000 almas, ou o mito imortal que se esconde na escuridão do inconsciente humano, pronto para voltar quando a noite cair. O mal nunca morre, ele. Se disfarça hoje, o nome Drácula é uma marca, um produto, mas atrás das estantes, dos filmes, dos quadrinhos, o verdadeiro espectro ainda sussurra. Um príncipe que não morreu, um vampiro que nunca dorme, um nome que carrega mais sangue do que qualquer outro na história da humanidade, porque há lendas que resistem ao tempo, há terrores que se recusam a ser esquecidos, e há mortos que jamais serão enterrados de verdade. Dizem que todo tirano tem um fim, que o sangue seca, que a lenda desbota, que os ossos apodrecem e que os mortos ficam onde os enterraram, mas isso só é verdade para homens comuns. Vlad Draculeia não foi comum, nem no nascimento, nem na morte, e muito menos no que veio depois. Ele nasceu em um século de escuridão, onde a cruz e a espada dividiam o mundo. Ele caminhou sobre cadáveres para alcançar um trono, e o transformou num altar de estacas. Onde outros usavam coroas, ele usava o terror. Onde reis escreviam tratados, ele escrevia em carne viva. E quando caiu, não foi com honra. Foi com lama, traição e silêncio. Mas o silêncio não durou, porque logo depois da morte do homem, o nome sobreviveu. Primeiro como medo entre camponeses, depois como maldição entre soldados, depois como sussurro entre escritores, e por fim, como um vampiro eterno que nunca envelhece, nunca dorme e nunca se satisfaz. O que é imortal não pode morrer. Dizem que Vlad foi enterrado em Snagov, mas quando abriram o túmulo, encontraram apenas poeira e ossos de cavalo. Nada mais. Não havia corpo, não havia paz, só vazio. O mundo quis esquecer o homem, mas criou um monstro muito pior. Drácula, o sedutor, o nobre, o assassino. Ele invadiu a literatura, tomou de cinema, entrou nas casas, nas mentes, nos sonhos, e ali ficou. Ele deixou de ser um homem, virou símbolo, virou sombra, virou espelho do que o mundo teme e secretamente deseja. O último sussurro nas montanhas da Transilvânia, há noites em que o vento muda. Ele carrega o cheiro de madeira queimada, de carne podre, de sangue antigo. Os cães se escondem. As janelas se fecham, as velas tremem sem razão, e alguém sempre diz: ele voltou. Não porque o viram, mas porque sentiram, porque no fundo todos sabem, o mal verdadeiro não precisa ser visto para ser real. Então continue rindo do mito, continue brincando com capas, dentes falsos e estacas de plástico. Continue achando que tudo isso acabou, que ficou no passado, mas lembre-se de uma coisa: quando a última vela se apagar,
quando o último crucifixo cair da parede, quando você estiver sozinho, ouvindo passos onde não deveria haver som, não, será o monstro do filme. Não será o vampiro romântico. Será o verdadeiro Draculeia, aquele que nunca dormiu, aquele que nunca foi enterrado, aquele que nunca morreu.